você provavelmente cresceu, achando que Pokémon era só um mundo divertido, cheio de criaturas fofas, batalhas amigáveis e aventuras leves. Mas e se eu te disser que por trás disso tudo existe um lado muito mais estranho e até perturbador? Hoje, você vai ver algumas das teorias mais bizarras do universo Pokémon. E o mais assustador não é o quão malucas elas são, é o fato de que várias fazem sentido. Então, fica até o final, porque quanto mais a gente aprofunda, mais esse mundo começa a parecer errado. Vamos começar com algo que parece simples, mas levanta muitas dúvidas. O Ditto, um Pokémon aparentemente inofensivo, pequeno, roxo e com uma habilidade única. Ele consegue se transformar em qualquer coisa, qualquer Pokémon, qualquer forma, qualquer identidade. Agora, pensa nisso por um segundo. Como uma criatura assim simplesmente existe? A teoria diz que o Ditto não nasceu naturalmente. Ele seria o resultado de experimentos científicos, tentando recriar o lendário Mew. E isso não é só uma suposição jogada ao acaso. Existem detalhes que deixam isso estranho demais para ignorar. O Ditto e o Mew compartilham a mesma habilidade principal: transforme. Os dois têm uma aparência extremamente maleável. E mais curioso ainda, as versões Shiny dos dois têm cores muito parecidas, mas o detalhe mais suspeito é onde o Ditto costuma aparecer. Em vários jogos, ele é encontrado em locais ligados a laboratórios, locais onde experimentos aconteceram. Agora, imagina a situação: cientistas tentando recriar uma criatura lendária, mexendo com DNA, fazendo testes, falhando várias vezes. O resultado? Algo instável, algo incompleto, algo como o Ditto. E isso levanta uma questão meio desconfortável. Se o Ditto é um erro, quantos outros erros existem nesse mundo que a gente simplesmente aceita como normal? Agora, vamos mudar completamente o clima, porque essa próxima teoria muda toda a história do mundo Pokémon, e não de um jeito leve, mas de um jeito pesado. Existe um personagem chamado It. Surge. Ele é um líder de ginásio, e em uma de suas falas, ele menciona algo muito específico. Ele diz que Pokémon o ajudaram durante uma guerra. Uma guerra. Isso já quebra completamente a imagem infantil do universo. Mas fica ainda mais estranho quando você começa a observar o mundo ao redor. Nos jogos mais antigos, principalmente em Pokémon Red e Blue, existe uma ausência muito clara de homens adultos. Você encontra crianças, mulheres, idosos, mas homens adultos são raros. E isso fez muitos fãs pensarem em algo bem mais sombrio. E se houve uma guerra recente e muitos deles morreram, isso explicaria o vazio, explicaria o silêncio, explicaria por que esse assunto praticamente não é mencionado. E se isso for verdade, as batalhas de Pokémon que vemos hoje podem não ser só um esporte, mas sim uma versão controlada de algo que já foi usado de forma muito mais violenta. Agora, segura essa ideia, porque a próxima teoria vai ainda mais fundo. E se humanos forem Pokémon? Shima pode parecer estranho no começo, mas começa a analisar o mundo Pokémon com mais atenção. Existem humanos com poderes psíquicos, capazes de mover objetos com a mente, de se comunicar sem falar, de sentir presenças. Além disso, humanos conseguem sobreviver a ataques que seriam impossíveis no nosso mundo. Choques elétricos, explosões, ataques diretos de criaturas absurdamente poderosas. E mesmo assim, eles continuam vivos, como se fossem resistentes, além do normal. Agora junta isso com outro detalhe importante: a conexão entre humanos e Pokémon
é extremamente profunda. Não é só amizade, é quase como se fosse instinto, como se houvesse algo ligando os dois de forma natural. Então a teoria sugere que humanos e Pokémon podem ter vindo da mesma origem, e com o tempo, seguiram caminhos diferentes, se adaptaram, evoluíram, se tornaram espécies diferentes, mas ainda conectadas. E isso abre uma pergunta meio desconfortável. Se humanos são de certa forma Pokémon, então, por que eles não podem ser capturados? Agora, vamos olhar para o mundo em si, não só para as criaturas ou personagens, mas para o ambiente. E se tudo isso for um mundo pós-apocalíptico, pensa comigo, existe tecnologia extremamente avançada, máquinas que curam instantaneamente, sistemas de armazenamento de criaturas em forma digital, teletransportam, mas ao mesmo tempo, a natureza domina praticamente tudo, florestas enormes, montanhas intocadas, áreas selvagens por todos os lados. As cidades são pequenas, espalhadas, quase isoladas. Isso não parece um mundo em desenvolvimento. Parece um mundo que já foi maior e que foi reduzido. Alguns fãs acreditam que houve um grande colapso no passado, talvez causado por guerras, talvez por Pokémon extremamente poderosos, talvez por algo que nunca foi explicado. E o que vemos hoje é uma reconstrução, um mundo tentando se equilibrar novamente, mas ainda carregando as marcas do que aconteceu. Agora vamos para uma teoria que muita gente conhece, mas pouca gente realmente para pensar. E se o Ash estiver em coma? A ideia é simples. Logo no começo da jornada, acontece algo com ele, e tudo que vem depois é criado pela mente dele. Isso explicaria várias coisas. O fato de ele nunca envelhecer, o fato de sempre existir uma nova região, novos amigos, novos desafios, tudo girando em torno dele, como se fosse um ciclo infinito. Mas o mais pesado dessa teoria não é a lógica, é a consequência. Porque se isso for verdade, então nada é real, nenhuma conquista, nenhuma amizade, nenhuma vitória. Tudo é só uma ilusão, criada por alguém que nunca acordou. Agora, vamos entrar em algo ainda mais desconfortável. Existe um Pokémon chamado Hypno, e à primeira vista, ele parece só mais um Pokémon psíquico. Mas quando você começa a ler as descrições da Pokédex, a coisa muda completamente. Algumas entradas dizem que ele pode hipnotizar pessoas, outras dizem que ele influencia sonhos, mas em certos casos, há menções a crianças sendo levadas por ele. E isso deu origem a uma teoria bem perturbadora, de que o Hypno sequestra crianças. Pode parecer exagero, mas o mais assustador é que essa ideia não surgiu do nada. Ela vem de descrições oficiais, e isso muda completamente a forma como você vê esse Pokémon, porque ele deixa de ser só uma criatura e passa a ser algo perigoso. Agora para pensar em tudo isso junto. Experimentos genéticos, guerras, possível origem compartilhada entre humanos e Pokémon, um mundo que talvez já tenha sido destruído, criaturas com comportamentos estranhos e até perigosos. Tudo isso escondido dentro de um universo que parece leve, colorido e inocente. Mas talvez isso seja só a superfície, porque quanto mais você analisa, mais parece que Pokémon guarda coisas que nunca foram feitas para serem totalmente explicadas. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas teorias você acha que pode ser real? E qual você acha que é impossível? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve. Porque existem teorias ainda mais bizarras que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E algumas delas são bem mais perturbadoras do que deveriam ser.